Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Meus amigos, todo mundo sabe o que acontece quando a gente gasta mais do que pode. A conta não fecha. E isso aconteceu com o governo de Minas, que tem hoje 34 bilhões e meio de reais em despesas não pagas. Isso afeta a saúde, a educação, o emprego. Por isso, o governo elaborou um plano de recuperação financeira para resgatar Minas. Com a união do Executivo, Legislativo e Judiciário, vamos criar um futuro melhor para todos. Minas pra cima. Juntos, a gente consegue. Acesse minaspracima.mg.gov.br e saiba mais. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. No Café com Política de hoje, nós recebemos aqui nos estúdios o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, Marco Aurélio Barcelos. Secretário, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui na Rádio Super. Muito bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia, ouvintes da Rádio Super. Bom, secretário, para a gente começar esse bate-papo, recentemente o governo de Minas e a secretaria do senhor especificamente anunciaram um pacote para as estradas mineiras, que trata justamente da privatização de uma parte das estradas, mas ainda faltou algumas definições sobre pagamento ou não de pedágio, sobre como funcionaria na prática mesmo para o cidadão que está nos ouvindo agora. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente como é que vai funcionar e se já existe alguma definição pós aquele anúncio. Ótimo, Rodrigo. A gente lançou, na realidade, o nosso programa de concessões. Essa é a terceira vez que o Estado de Minas tenta realizar um programa dessa natureza. E o que está em jogo? É a gente viabilizar investimentos nas rodovias do Estado, novos investimentos, atrair recursos de fora, recursos da iniciativa privada, para a melhoria dessas rodovias, para a ampliação dessas rodovias, para as duplicações em trechos críticos dessas rodovias e, evidentemente, as concessões. Elas não significam a venda dessas rodovias, né? Até porque são bens públicos, mas é a possibilidade de um terceiro, de um particular, explorar essas rodovias, por outras palavras, cobrar a tarifação, cobrar o pedágio dos usuários dessa rodovia em troca de garantir a manutenção e operação e a qualidade dessas rodovias, cumulado com o ingresso desses investimentos. Então, uma forma de o Estado contratar alguém para que ele possa dar um novo choque de realidade sobre essas rodovias. É isso que está em jogo nas concessões. E não tenha dúvida, Rodrigo e Thalita, né, e os nossos ouvintes, as concessões hoje elas são uma realidade. Eu diria, na verdade, que elas são a alternativa para a escassez de recursos orçamentários dos estados em geral. Não à toa, o governo federal anunciou um pacote também bastante robusto de rodovias, algumas rodovias, inclusive, que abrangem o estado de Minas Gerais, a exemplo da 381, a exemplo da 262 e a exemplo da 364, 365, que alcança o Triângulo e cuja licitação está prevista agora para setembro. E para além do próprio governo federal, outros estados, estado de São Paulo, estado do Rio Grande do Sul, estado da Bahia, também têm se recorrido ou se socorrido desse tipo de ferramenta, desse tipo de contrato, para garantir investimentos nos seus ativos rodoviários. Ô secretário, mas em caso de pagamento de pedágio, a pergunta que certamente o cidadão se faz nesse momento que está nos ouvindo é o seguinte: o governo vai ter um mecanismo de controle para que esse pedágio não seja, por exemplo, caro demais? Ontem mesmo a gente viu uma notícia aqui de que o pedágio na 381, a nossa rodovia da morte, pode chegar aos R$13,70, algo em torno disso, o que é um valor muito alto para quem vai trafegar de um lado para o outro, para o produtor, muitas vezes, que precisa fazer a produção dele escoar, passar por essas rodovias. O governo pretende ter um mecanismo de controle para que isso não saia e que não onere tanto o bolso do contribuinte? Sem dúvida, Rodrigo. A nossa preocupação, só destacando que a 381 é uma rodovia federal e esses anúncios foram feitos pelo governo federal. Mas aqui, no nosso caso, nas rodovias estaduais, nós temos sim uma preocupação com um valor razoável de tarifa. Nós não podemos, né, em virtude dessas concessões, fazer com que os usuários, aqueles que se utilizam, que trafegam nessas rodovias, eles sofram um impacto muito grande no bolso. Então, o nosso grande desafio é gerar um equilíbrio entre aquilo que o usuário vai pagar e aquilo que ele vai receber a título de serviço nessas rodovias. Por outras palavras, não adianta, e isso seria inadmissível, não adianta ele passar na rodovia, eventualmente pagar o pedágio e ainda encontrar a rodovia esburacada, com mato tomando conta da sinalização. Isso é absolutamente inadmissível. E muito mais do que tapa-buraco, muito mais do que a poda do mato ao redor das vias, o que importa pra gente é o ingresso de novos investimentos. Mas tudo, Rodrigo, faz parte de uma conta complexa.
E é claro, na medida em que nós avançarmos com os estudos mais aprofundados sobre esses lotes que nós anunciamos, nós vamos ter a oportunidade de divulgar os valores que nós vamos alcançar para cada uma dessas rodovias. E vamos, evidentemente, fazer um anúncio, fazer uma consulta pública, colocar para a população, para os nossos representantes no parlamento, para o empresariado, enfim, para todos os interessados, qual é o resultado desses estudos em termos de valor de pedágio versus serviços que vão estar embutidos nessas rodovias concedidas. Secretária, a pasta do senhor cuida também, né, do transporte metropolitano, que sempre gera muita polêmica, inclusive quando a gente fala aqui no Super N, né, Rodrigo, é um tema de muito apelo entre os nossos ouvintes. Eu pergunto para o senhor, por que o transporte metropolitano é tão precário? É curioso, Thalita, a gente tem, desde que eu ingressei na secretaria, nós nos colocamos a seguinte pergunta, ou o seguinte desafio: como melhorar a qualidade do transporte coletivo, sobretudo o metropolitano, sem onerar a tarifa, né, a passagem que o usuário já paga. E nós começamos tentando recolher algumas informações. E, curiosamente, nós já temos hoje todos os veículos do transporte metropolitano georreferenciados. O que significa dizer que nós temos hoje um controle de todo o fluxo desses veículos, o horário em que eles saem, o horário em que eles chegam, se há ou não desvio de rotas. Nós temos na secretaria hoje um centro de controle operacional, com algumas telas que nos mostram o funcionamento das nossas linhas. E veja, surpreendentemente, dado esse volume de informações que a gente consegue capturar diariamente, nós temos visto que há menos atrasos do que nós imaginávamos, que há menos desvio de rota do que nós imaginávamos. Que, na realidade, o que acontece é um fenômeno natural em que todas as grandes capitais do mundo, todas as regiões metropolitanas do mundo sofrem. Primeiro problema, os horários de pico. Sim, os ônibus costumam sair cheios nos horários de pico. Qual que seria a solução para isso? Ora, as empresas adquirirem novos veículos. Nós até chegamos a cogitar isso, a avaliar isso, mas qual que seria o grave problema de nós impormos às empresas que adquirissem novos veículos para que nos horários de pico, por exemplo, todos os passageiros pudessem ir sentados? Isso oneraria a tarifa. Mas dentro daquilo que nós temos visualizado, nós entendemos que há uma certa normalidade nos horários de pico no que diz respeito ao volume de passageiros. É claro, Rodrigo, que há um desconforto. É claro que há um desconforto. Mas aqui a gente precisa chegar a um equilíbrio entre a frota existente versus os valores que nós cobraríamos dos nossos usuários. E mais ainda, há também, claro, incidentes. Veículos que quebram, veículos que apresentam alguma irregularidade. Com as informações que hoje nós possuímos, a gente consegue fazer um controle muito mais apurado, muito mais em tempo real. E a nossa preocupação, com base, né, nessas informações, é exatamente a de levar as empresas a preocupação para que esses incidentes eles se diminuam ao máximo. Aliás, queria fazer um anúncio aqui. Nós vamos, muito em breve, até em parceria com o próprio sindicato que coordena as empresas do transporte metropolitano, lançar para os usuários um aplicativo em que ele vai conseguir ver em tempo real o deslocamento do seu veículo, o deslocamento daquele ônibus que ele precisa pegar. Isso também vai nos ajudar a fazer o controle dos atrasos, a fazer o controle de eventuais desvios de rotas. Nós estamos, neste exato momento, estudando algumas funcionalidades para esse aplicativo. Por exemplo, o fato de o próprio usuário ele poder tirar uma foto de um motorista que trafega sem o respectivo trocador. Nós temos tido algumas informações a esse respeito, isso é inadmissível, mas isso vai nos permitir um maior controle. Autofiscalização, secretário, desculpa te interromper, mas em relação a essa questão dos cobradores, porque essa é uma reclamação muito comum aqui entre os nossos ouvintes, principalmente. Todos os dias, se a gente trouxer esse assunto em pauta aqui no Super N, também nos nossos portais, todos os dias a gente vai receber diversas notificações, enfim, reclamações. E muito além disso também, recebemos reclamações de que as pessoas fazem essas denúncias, mas que não são sequer atendidas ou respondidas. Precisa também dessa fiscalização e dessa melhoria no setor de atendimento mesmo a esses usuários? Bom, se há essa reclamação, é claro que a gente precisa apurar. Agora, no que diz respeito à fiscalização, a grande dificuldade é como é que nós conseguimos disponibilizar agentes de fiscalização para todos os ônibus em todos os momentos. Com esse aplicativo e com a tecnologia, acredito que a gente consiga ser muito mais abrangente, muito mais incisivo no acompanhamento dessas irregularidades. E a
A ideia por detrás desse aplicativo é também fazer com que as pessoas possam denunciar não só essas irregularidades, mas outras irregularidades. O jeito está no ponto, o motorista passa direto. Esse tipo de acontecimento é inadmissível. E é claro, a gente precisa garantir mecanismos para que as reclamações da população, né, que paga a sua passagem, que paga os seus tributos, elas possam ser tomadas em conta, que a gente possa ter conhecimento e possa reagir. O que eu posso dizer é, da parte da Secretaria, há uma política de um absoluto rigor quanto a essas falhas. Isso nós não vamos admitir, né? Se é verdade, né, que eventuais melhorias pudessem ser feitas em relação ao redesenho das malhas, em relação a uma eventual distribuição de alguns horários em algumas linhas, se é verdade que essas melhorias mereceriam ser feitas, por outro lado, aquilo que hoje já existe não pode piorar. Secretário, até falando ainda dessa questão do transporte público, no passado, aqui na região metropolitana, nós tínhamos um transporte que era muito mais integrado entre os municípios. O cidadão hoje, ele mora numa cidade, trabalha em outra, estuda numa terceira cidade. Quer dizer, o cidadão se move entre os municípios da região metropolitana. E eu me lembro, quando era criança, do sistema que era metropolitano realmente, que as linhas eram metropolitanas. Aí nós fizemos, na minha avaliação, uma regressão para um sistema que foi mais municipalizado, cada cidade cuidando dos seus contornos ali, algumas linhas metropolitanas. E hoje, repito, nós temos esse cenário que o cidadão se desloca muito na região metropolitana. A saída definitiva para esse problema é uma integração metropolitana, é entender que o nosso sistema precisa ser de fato um sistema da grande BH e não o sistema em que o sujeito precisa usar um cartão em Belo Horizonte, um outro cartão em Contagem, um terceiro sistema em Ibirité. É sonhar longe ou a gente pode pensar nisso para daqui a um tempo? Rodrigo, você tocou num ponto importantíssimo da organização do transporte metropolitano, que é, por exemplo, o sombreamento. Por outras palavras, existem linhas que saem de determinados municípios e alcançam outros municípios e, em algumas situações, se superpõem a linhas de tal ou qual cidade. Então, como é que a gente gera eficiência? Se a gente tivesse uma completa integração. Mas essa integração, ela pressupõe 2 desafios. E esses desafios dependem de um esforço enorme. Primeiro desafio é um desafio político, de colocar todas as autoridades, todos os prefeitos, da nossa parte, né, a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, juntos, para que possamos desenhar o que seriam as melhores linhas, o que seria o melhor arranjo eficiente para que a gente, inclusive, conseguisse baratear o serviço. E o outro desafio é um desafio jurídico, regulatório. Nós precisaríamos de leis que permitissem que uma única autoridade concentrasse o poder de definir a distribuição do transporte em todos os municípios envolvidos numa região metropolitana. Por outras palavras, há a competência do Estado em cuidar do transporte metropolitano e há a competência do município de cuidar do seu transporte internamente. E isso faz com que nós tenhamos, como eu dizia, esse sombreamento, que nós tenhamos essa ineficiência. É muito ruim por parte do usuário ele ter que entrar no ônibus com um determinado cartão e não poder usar esse mesmo cartão no transporte que ele utiliza dentro daquele município. Essa é uma preocupação que nós temos, né? Mas precisamos de um alinhamento político muito grande, e às vezes isso é extremamente difícil, e mais ainda, nós precisaríamos igualmente de uma reformulação das nossas leis. Alinhamento, inclusive, também com o setor privado, né, secretário? Porque muitas empresas, às vezes, deixam de contratar pessoas de outras cidades, justamente porque elas vão precisar usar 2 tipos de cartão, por exemplo, diferentes, né? Exatamente. A gente está caminhando aqui para a reta final da entrevista, mas não sem antes a nossa hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Ótimo. Combinado, secretário? Primeira experiência como secretário de Estado. Desafiadora, mas apaixonante. Setor privado e infraestrutura. Uma solução que precisa ser explorada. Uma obra prioritária para Minas Gerais. O Arco Metropolitano, o novo anel rodoviário aqui da região metropolitana. Estradas. Precisam de toda a nossa atenção e carinho. A figura do governador Romeu Zema. Uma liderança. Governo Bolsonaro, parceiro de Minas ou inimigo como os passados? Parceiro de Minas. Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, Marco Aurélio Barcelos, foi nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a entrevista, foi um prazer conversar com o senhor. Prazer foi todo meu.